O que você viveu não foi comum. Não foi apenas mais uma superação pontual. Não foi um esforço isolado dentro do mesmo ciclo de sempre. O que aconteceu foi diferente porque ultrapassou o tempo. Não ficou preso ao agora. Não se limitou a resolver um problema momentâneo. Algo saiu do ciclo normal, rompeu a repetição e alterou a lógica que vinha se mantendo há muito mais tempo do que você imagina. Quando isso acontece, não há celebração imediata. Há pausa. O céu para porque reconhece que não foi apenas resistência, foi transcendência. Transcender não é vencer uma fase difícil e seguir adiante como se nada tivesse mudado. Transcender é agir de uma forma que o passado já não consegue mais se repetir. É quando uma escolha feita hoje desmonta estruturas que vinham se sustentando há anos, talvez gerações. Seu poder não foi comum porque não agiu só no efeito, agiu na causa. Você não tratou apenas o sintoma, você encerrou a origem. Isso exige um nível de consciência que poucos alcançam, porque exige encarar padrões de frente e decidir não continuar. Por muito tempo, parecia que certas situações voltavam sempre com a mesma força. Mudavam os rostos, mudavam os contextos, mas a sensação final era parecida. Isso cria a falsa ideia de destino imutável, de limite fixo, de história já escrita. Mas o que você fez recentemente provou o contrário. Você não reagiu como antes, não escolheu como antes, não se posicionou como antes. E esse desvio consciente interrompeu a linha do tempo que sustentava a repetição. Quando se diz que seu poder ultrapassou o tempo, significa que você não resolveu apenas o presente, você libertou o futuro do passado. Significa que algo que sempre retornava perdeu o caminho de volta. O ciclo foi quebrado não por força, mas por lucidez, por entendimento, por maturidade. Isso é transcendência real. Não é espiritualidade teatral, é transformação estrutural. Talvez você tenha sentido isso como um encerramento silencioso, como se algo tivesse terminado sem anúncio, sem confronto, sem explicação longa. Isso acontece quando o tempo é ultrapassado. O passado perde autoridade, o presente se alinha. O futuro deixa de carregar o mesmo peso. O céu para porque reconhece alguém que não apenas suportou o processo, mas aprendeu com ele a ponto de não repeti-lo. Essa transcendência muda sua relação com escolhas, com limites e com responsabilidade. Você passa a perceber padrões antes que se formem. Passa a sentir quando algo tenta te puxar de volta para a repetição. Passa a agir com mais presença e menos impulso, não porque ficou frio, mas porque ficou consciente. O poder que ultrapassa o tempo não grita, ele governa. Se você se reconheceu nessas palavras, então marque esse momento agora. Vá aos comentários e escreva a frase que melhor representa o que você viveu. Meu poder ultrapassou o tempo. Eu rompi o ciclo, ou eu mudei a história. Essas palavras não são apenas engajamento, são declarações de consciência que selam a transcendência que começou a se manifestar em você. Houve um tempo em que você começou a perceber que certas histórias simplesmente voltavam. Mudava o cenário, mudavam as pessoas, mudavam até as promessas, mas o desfecho insistia em ser parecido. Era como se a vida estivesse girando em círculos, apresentando as mesmas lições com roupas diferentes. Você avançava, mas algo puxava de volta. Conquistava, mas perdia no mesmo ponto. Se fortalecia, mas era testado exatamente na mesma ferida. Esse é o tipo de ciclo que cansa mais do que qualquer batalha aberta, porque ele não se apresenta como inimigo, ele se disfarça de normalidade. No começo, você talvez tenha achado que era azar, fase ruim, coincidência. Depois, começou a perceber que não era externo apenas. Havia padrões emocionais, escolhas automáticas, respostas repetidas, situações que ativavam sempre o mesmo medo, pessoas diferentes que provocavam a mesma sensação, caminhos distintos que levavam à mesma frustração. O ciclo parecia inteligente, quase estratégico, porque ele não precisava te derrubar de uma vez. Bastava te manter girando. Ajude o canal a impactar mais vidas.
Compartilhe os vídeos, inscreva-se no canal e, se quiser colaborar mais conosco, assine o clube de membros e aproveite as vantagens. Já está no ar o e-book. Você não está sozinho. Comentário fixado. Esse tipo de repetição atravessa fases da vida. Aparece na infância, reaparece na juventude, se reinventa na vida adulta. E o mais perigoso é quando começa a aparecer parte da identidade. Quando você passa a pensar, eu sou assim, minha vida sempre foi assim. Isso sempre acontece comigo. É aí que o ciclo ganha força, porque deixa de ser questionado. Ele se alimenta da aceitação silenciosa, da resignação disfarçada de maturidade. Talvez você tenha sentido isso como um cansaço que não passava, mesmo quando as coisas melhoravam por fora, um esgotamento que não vinha da falta de esforço, mas do excesso de repetição. Como se você estivesse sempre refazendo o mesmo trecho da estrada, já conhecendo cada buraco, cada curva, cada decepção. E, ainda assim, algo te empurrava de volta para lá. O ciclo não gritava, ele sussurrava, é assim mesmo. Mas em algum ponto, algo começou a incomodar mais forte, um desconforto diferente. Não era dor nova, era a dor antiga reaparecendo. E dessa vez, você não conseguiu ignorar. Porque quando um ciclo está prestes a ser rompido, ele costuma se intensificar. Ele tenta se reafirmar, tenta provar que ainda tem controle. E é exatamente nesse momento que muitos desistem ou despertam. Você começou a perceber que não era falta de capacidade, nem ausência de fé, nem erro pontual. Era repetição estrutural, algo que atravessava o tempo. Algo que vinha sendo sustentado não por escolha consciente, mas por hábito, medo, sobrevivência emocional. E perceber isso já é parte do rompimento, porque o ciclo perde força quando é visto com clareza. Talvez você esteja reconhecendo isso agora, lembrando de situações específicas que se repetiram demais para serem coincidência. Se isso está fazendo sentido, marque esse reconhecimento. Vá aos comentários e escreva a frase que mais representa o que você viveu. Eu percebi o ciclo. Isso sempre se repetia. Ou agora eu vejo. Essas palavras ajudam a transformar consciência em ruptura. Houve um momento específico em que tudo poderia ter seguido exatamente como sempre seguiu. O cenário era familiar. As opções pareciam conhecidas. As reações já estavam quase automáticas dentro de você. Era o mesmo tipo de encruzilhada que você já tinha atravessado outras vezes, com pequenas variações, mas o mesmo desfecho. Só que dessa vez algo estava diferente. Não no ambiente, não nas pessoas, mas em você. Pela primeira vez, você percebeu claramente que repetir aquela escolha não era mais uma obrigação. Era apenas um hábito antigo tentando se impor. Esse foi o instante em que a linha do tempo começou a se romper. Não houve trovão, não houve sinal externo, não houve confirmação imediata. Houve consciência. Você enxergou o padrão antes de entrar nele. Viu a armadilha antes de pisar. Sentiu a pressão para agir como sempre agiu. Mas, ao mesmo tempo, percebeu que continuar daquela forma significaria manter viva uma história que já tinha passado do prazo. E ali, naquele silêncio interno, você fez algo que nunca tinha feito daquele jeito. Escolheu diferente mesmo com medo. Quebrar a linha do tempo não é fazer algo radical para fora. É tomar uma decisão radical por dentro. É dizer não onde sempre foi sim. É permanecer em silêncio onde sempre houve reação. É sair onde sempre ficou. É ficar onde sempre fugiu. Essa ruptura consciente exige mais coragem do que qualquer confronto externo. Porque você não está lutando contra pessoas ou circunstâncias, está enfrentando versões antigas de si mesmo. E versões antigas sabem exatamente como tentar te convencer a voltar. Talvez, naquele momento, você não tenha sentido vitória. Talvez tenha sentido perda, vazio, dúvida. Isso é comum quando o tempo é rompido, porque o ciclo antigo se encerra antes que o novo se revele completamente. Existe um intervalo desconfortável em que você não pertence mais ao passado, mas ainda não se sente parte do futuro. É nesse intervalo que muitos recuam. Mas você não recuou.
Você sustentou a decisão mesmo sem entender todas as consequências. Esse posicionamento definitivo não foi impulsivo. Ele foi fruto de cansaço consciente, de lucidez acumulada, de sinais que você ignorou por tempo demais. Você não quebrou a linha do tempo por rebeldia, quebrou por maturidade, porque entendeu que continuar do mesmo jeito já não era neutralidade, era escolha ativa de permanecer preso. E naquele ponto, permanecer passou a custar mais caro do que romper. Quando essa escolha aconteceu, algo mudou no campo invisível. Não porque o mundo externo se ajustou imediatamente, mas porque você deixou de alimentar a repetição. A linha do tempo só se sustenta enquanto alguém aceita ocupar o mesmo lugar. No instante em que você saiu, ela perdeu continuidade. O passado não teve mais como se projetar no futuro da mesma forma, e isso é poderoso demais para ser ignorado. Se você se reconhece nesse ponto da história, é porque sabe exatamente de qual decisão estamos falando. Aquela que não foi comemorada, aquela que ninguém entendeu direito, aquela que exigiu firmeza nos dias seguintes. Antes de avançarmos, marque esse momento nos comentários. Escreva, eu quebrei a linha, se você sabe qual foi essa escolha. Ou escreva, eu escolhi diferente, se reconhece o instante em que tudo poderia ter se repetido, mas não se repetiu. Ou ainda, eu rompi o padrão, se entende que dali em diante a história já não podia mais ser a mesma. Quando o poder ultrapassa o tempo, não é apenas porque uma fase difícil terminou. É porque a lógica da repetição foi quebrada. O que você viveu não foi uma vitória comum, foi uma interrupção histórica. Algo que antes sempre voltava, com novos rostos, novas formas e as mesmas dores, simplesmente perdeu continuidade. Isso acontece quando a decisão não é emocional, mas consciente. Quando você não reage para aliviar o agora, mas escolhe para não reviver o depois. Por muito tempo, parecia que certas situações te encontravam independentemente do caminho que você escolhia. Mudava o ambiente, mudavam as pessoas, mudava a fase da vida, mas o padrão insistia em reaparecer. Isso cria a sensação de destino fixo, de limite pessoal, de algo que sempre foi assim. Mas o que sustenta a repetição não é o tempo, é a resposta automática. E o dia em que você respondeu diferente, o tempo perdeu o controle sobre aquela história. Ultrapassar o tempo é sair do roteiro previsível. É perceber o padrão antes que ele se complete. É sentir o velho ciclo tentando se reorganizar e, mesmo assim, escolher não alimentar. Você não venceu apenas o resultado final, você venceu o gatilho inicial. E quando o gatilho não é mais acionado, toda a sequência cai. É por isso que, depois dessa decisão, você sente como se algo tivesse sido encerrado de forma definitiva, mesmo sem confronto direto. Esse tipo de ruptura costuma vir acompanhado de estranhamento. Você começa a se sentir deslocado em situações que antes pareciam normais. Reações que eram automáticas agora parecem incoerentes. Conversas que antes te prendiam agora soam vazias. Isso não é confusão, é reposicionamento. É o sinal de que você não está mais vivendo na mesma linha do tempo emocional e espiritual de antes. Quando alguém interrompe uma repetição histórica, não muda apenas a própria vida. Muda o que deixaria de se repetir através dela. Padrões familiares, ciclos emocionais, escolhas herdadas perdem força quando alguém decide não continuar. Isso exige coragem silenciosa, porque raramente é compreendido no início, mas o impacto é profundo. O céu para porque algo raro aconteceu. Alguém aprendeu com o ciclo em vez de apenas sobreviver a ele. Talvez você tenha sentido isso como um fim sem drama. Não houve explosão, não houve celebração, não houve anúncio. Apenas um silêncio diferente. Um silêncio de encerramento. Um silêncio que não pede mais vigilância constante. Isso é sinal de que a repetição não foi apenas pausada, foi rompida. E romper o tempo não significa que você nunca mais enfrentará desafios. Significa que você não enfrentará os mesmos desafios da mesma forma. Agora, antes de seguirmos adiante, eu quero que você marque esse ponto com consciência.
Vá aos comentários e escreva a frase que melhor representa o que você viveu. Escreva "Eu rompi o ciclo", se você sente que algo não volta mais. Escreva "Meu poder ultrapassou", se entende que essa decisão mudou sua história. Ou escreva "Eu mudei a linha do tempo", se você percebe que já não vive mais preso à repetição. Essas palavras não são apenas comentários, são declarações de ruptura. Quando alguém rompe um ciclo profundo, algo acontece que não é visível aos olhos, mas é perceptível para quem tem sensibilidade espiritual. Há uma pausa. Não uma pausa de ausência, mas uma pausa de atenção. Como se o invisível diminuísse o movimento para observar com precisão o que acabou de acontecer. O céu não para por surpresa, porque nada ali é inesperado. O céu para por reconhecimento. Reconhecimento de postura, de maturidade, de decisão consciente que alterou uma rota que vinha sendo repetida há muito tempo. Você não apenas resolveu uma situação, você interrompeu uma sequência. E quando uma sequência antiga é quebrada, principalmente aquelas que atravessam fases, relações e até gerações, há uma reorganização no campo espiritual. O que antes seguia um fluxo previsível, agora encontra resistência. O padrão antigo tenta se reerguer, mas encontra alguém lúcido, atento, firme. É nesse ponto que o céu observa, não para testar, mas para confirmar se a mudança é estrutural ou momentânea. Existe uma diferença enorme entre reagir por impulso e decidir por consciência. Impulso altera o momento. Consciência altera a direção. O que você fez não foi uma reação isolada, foi um redirecionamento. Você percebeu a linha antiga se formando e escolheu sair dela. Escolheu não repetir, escolheu não alimentar, escolheu não ceder ao automático. Isso é poder que ultrapassa o tempo. Isso é governo interior em ação. Talvez você esteja sentindo uma vigilância interna maior, uma percepção mais aguçada, como se cada escolha agora tivesse mais peso. Isso acontece quando o nível muda. Quando o céu para observar, você também passa a se observar. Seus pensamentos, suas intenções, suas motivações ficam mais claras. Não é pressão externa, é consciência ampliada. Você sabe que não pode mais fingir que não viu. Não pode mais alegar ignorância. A mudança de rota exige coerência contínua. Quando alguém rompe ciclos profundos, o invisível não reage com barulho, reage com atenção. É como se o ambiente espiritual dissesse: agora vamos ver se ele sustenta, não como ameaça, mas como validação. Porque o verdadeiro rompimento não acontece no dia da decisão. Acontece nos dias seguintes, quando o antigo tenta retornar e você mantém a postura. É aí que o reconhecimento se consolida. Talvez você tenha percebido que certas tentações voltaram com outra aparência, que antigos padrões tentaram se reorganizar com nova justificativa. Isso não significa que você falhou. Significa que o ciclo percebeu que perdeu força e tentou um último movimento. E o céu observa exatamente esse momento, quando você escolhe novamente, com ainda mais clareza, permanecer na nova rota. Se essa parte da mensagem falou diretamente com você, marque esse momento. Vá aos comentários e escreva "Eu mudei a rota", se você sente que não está mais na mesma linha de antes. Escreva "Eu rompi o ciclo", se sabe que algo estrutural foi quebrado. Ou escreva "O céu observou", se você entende que sua decisão teve impacto além do visível. Porque reconhecer a mudança é o que fortalece a permanência. E a permanência é o que confirma que a rota realmente foi alterada. Depois que o tempo é rompido, nada continua do mesmo jeito. Mesmo que por fora tudo ainda pareça igual. Existe uma mudança silenciosa que acontece primeiro por dentro. Quem quebra ciclos antigos não volta a viver no modo automático. A consciência se expande, a visão se amplia e a responsabilidade aumenta. Você passa a perceber que não está mais autorizado a agir como antes, não porque alguém te proibiu, mas porque você sabe demais agora. O que antes passava despercebido, agora chama a atenção. O que antes era tolerável, agora incomoda. O que antes parecia normal,
agora soa desalinhado. Romper o tempo não é apenas encerrar uma repetição, é assumir um novo patamar de maturidade espiritual. Você começa a entender que cada escolha carrega consequências mais claras. Não existe mais a desculpa do não percebi ou do foi sem querer. A visão mudou. E quando a visão muda, a vida exige coerência. É por isso que, depois de quebrar ciclos, algumas pessoas se sentem mais pressionadas internamente. Não é peso externo, é responsabilidade interna. É saber que você não pode mais se sabotar sem perceber. A maturidade que nasce após a ruptura do tempo não vem acompanhada de euforia. Ela vem com sobriedade. Você passa a falar menos, observar mais, reagir menos e decidir melhor. Passa a entender que nem tudo merece sua energia, que nem todo conflito é sua batalha, que nem toda oportunidade é avanço. Isso não te limita, te protege. Quem rompe ciclos aprende a escolher com mais critério, porque sabe o custo de repetir erros antigos. Esse novo nível também muda a forma como você se relaciona com as pessoas. Você percebe rapidamente quem ainda está preso a padrões que você já superou. Não por superioridade, mas por diferença de consciência. Isso pode gerar afastamentos naturais, silêncios inesperados, mudanças de rota e tudo bem. Nem todo mundo pode caminhar com você depois que o tempo é ultrapassado. Algumas conexões só existiam enquanto o ciclo estava ativo. A visão ampliada também traz mais discernimento espiritual. Você começa a identificar sinais antes que se tornem crises. Percebe armadilhas antes de cair nelas. Reconhece padrões tentando se repetir com outra aparência. Isso não te torna paranoico, te torna atento. Atenção é uma das maiores marcas de quem amadureceu espiritualmente. O céu para quando alguém rompe o tempo, porque sabe que aquela pessoa agora precisa sustentar o que conquistou. Sustentar é mais difícil do que romper. Romper exige coragem em um momento específico. Sustentar exige constância todos os dias. É por isso que o nível muda. Você não vive mais no improviso. Você vive no alinhamento. Cada decisão passa por um filtro interno mais refinado. Cada escolha é avaliada não só pelo benefício imediato, mas pelo impacto a longo prazo. Isso é governo interior. Se você está sentindo esse ajuste interno, essa cobrança silenciosa por coerência, essa necessidade maior de verdade, isso é sinal de que o nível realmente mudou. Você não está ficando rígido, está ficando consciente. E consciência não permite retrocesso confortável. Ela empurra para frente, mesmo quando dá vontade de descansar no conhecido. Se isso descreve exatamente a fase que você está vivendo agora, marque esse reconhecimento. Vá aos comentários e escreva: "Eu assumi o novo nível", se sente que sua responsabilidade aumentou. Escreva: "Eu enxergo diferente", se percebe que sua visão mudou. Ou escreva: "Eu não volto ao ciclo", se sabe que não aceita mais repetir o passado. Se essa mensagem fez sentido para você, então ela não chegou atrasada nem adiantada. Ela encontrou alguém que atravessou o ponto de repetição e não voltou mais ao lugar antigo. Existe um momento muito específico na jornada do escolhido em que o tempo deixa de ser apenas uma sequência de dias e passa a revelar padrões. Você começa a perceber que certas situações não eram azar, nem coincidência, mas repetições disfarçadas. E o mais importante, você percebe que tinha escolha. Essa percepção muda tudo. Romper o ciclo não foi confortável. Foi solitário. Foi silencioso. Houve dúvidas, houve medo. Houve aquela sensação estranha de estar saindo de algo conhecido, sem saber exatamente o que viria depois. Mas você saiu mesmo assim, não porque tinha todas as respostas, mas porque continuar como antes já não era uma opção honesta. Esse tipo de decisão não age só no presente. Ela atravessa o tempo, corta linhas invisíveis, interrompe histórias que se repetiriam se ninguém tivesse coragem de parar. Quando se diz que seu poder ultrapassou o tempo, não é força mística ou algo distante da realidade. É consciência aplicada. É quando você entende o padrão antes que ele se complete de novo.
É quando você escolhe diferente antes do velho resultado aparecer. Isso é maturidade espiritual. Isso é governo interior. E é por isso que o céu para. Não por espetáculo, mas por atenção. Porque quem muda a própria história, muda o campo ao redor. Talvez você esteja sentindo agora uma mistura de alívio e responsabilidade. Alívio porque algo pesado ficou para trás. Responsabilidade porque você sabe que não pode fingir que não viu. Depois que o ciclo é rompido, a ignorância não é mais desculpa. Você passa a viver com mais presença, mais discernimento, mais verdade. O passado tenta voltar, mas já não encontra a mesma pessoa, e isso muda o jogo. Você não rompeu o ciclo para provar nada a ninguém. Você rompeu porque precisava sobreviver de forma íntegra. Porque continuar repetindo custaria sua paz, sua identidade, sua visão. E quando alguém escolhe a verdade em vez do conforto, o impacto não é imediato no barulho externo, mas é profundo no invisível. O tempo perde domínio. A história muda de rumo. Se algo dentro de você reconheceu isso, então essa confirmação era necessária. Não para criar expectativa, mas para afirmar consciência. Você não está exagerando ao sentir que algo terminou. Terminou mesmo. Uma linha foi quebrada. Um padrão foi interrompido. E isso exige agora uma postura nova, coerente com quem você se tornou depois da transcendência. Antes de avançarmos para o próximo nível dessa caminhada, marque esse momento. Vá aos comentários e escreva a frase que mais representa o que você viveu. Escreva "Eu rompi o ciclo", se você sabe que não repete mais o passado. Escreva "Meu poder ultrapassou", se sente que sua decisão atravessou o tempo. Ou escreva "Eu mudei a história", se entende que sua vida entrou em outra linha. Curta este vídeo, se inscreva no canal e siga para o próximo conteúdo. Porque a fase pós-transcendência aprofunda como sustentar esse novo tempo sem permitir que o antigo volte a comandar suas escolhas. Se você ficou até o fim desse vídeo, isso já prova que você não voltou para o ciclo antigo. Nem todo mundo consegue permanecer quando a mensagem fala de ruptura, transcendência e responsabilidade espiritual. Então marque esse momento agora. Vá aos comentários e escreva "Eu cheguei até o fim". E se quiser selar ainda mais essa fase, escreva também "Eu rompi o ciclo", "Meu poder ultrapassou" ou "Eu mudei a história". Esse comentário é o registro da mudança que você viveu. Agora deixa o like nesse vídeo. Se você ficou até aqui, é porque essa mensagem falou diretamente com você. E isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que ainda estão presas à repetição. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui, cada vídeo aprofunda essa jornada de consciência, posicionamento e transformação real. E não sai ainda. O vídeo que está aparecendo na tela agora mostra como sustentar esse novo tempo sem permitir que o passado volte a te controlar. Clica nele e continua comigo.